Show. Som. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 19. Primeiro livro dos reis, capítulo 19. Enquanto você se encontra, eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui juntamente com os irmãos mais uma vez. Louvo ao Senhor porque é sempre um prazer estar junto com os irmãos. Recebi uma mensagem do meu pastor Afonso, dizendo que o pastor Moisés Barreto, lá na conferência onde eles estavam, lá em Goiânia, iria entrar em contato, pedindo para que eu estivesse aqui juntamente com os irmãos, e o meu coração se alegrou. Eu lembro da primeira vez em que eu ministrei a palavra e o pastor Moisés estava presente no culto, eu fiquei assim, igual você. Qual é o seu nome, irmão? Marcelo. Igual o irmão Marcelo. Eu nem sabia que ele estava no culto, irmão, mas quando eu olhei para o lado e eu vi que ele estava, eu falei assim, Jesus, misericórdia. Quase que eu me distraio no meio da pregação, mas Deus foi fiel, entreguei a mensagem e, graças a Deus, isso daqui é para você glorificar de pé, tá? O pastor Moisés me mandou mensagem para que eu estivesse aqui com você hoje. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu já quero me justificar, por quê? Desde que eu fui acometida por uma virose e por causa do uso excessivo da voz, a minha voz não é mais a mesma. Então, pode ser que ela fale durante a pregação, e só para você não se distrair e não chamar o teu amigo do lado e distrair ele também e pensar, a voz dela está esquisita, só para isso não acontecer, já estou avisando logo agora para você manter a sua atenção aqui na palavra. Amém? Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, o versículo que nós iremos ler é o versículo de número 10. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 10. Você encontrou? Diga amém. Amém. Diz assim o texto sagrado. E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os seus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei e buscam a minha vida para matirarem. E você pode tomar o seu assento, glorificando a Deus por essa palavra. Os relacionamentos são importantes. Por mais que alguém, por um traço de personalidade ou traço do seu temperamento, tenha por opção ou preferência ficar um pouco mais sozinho ou mais distante, ou então desfrutar a sua solitude, relacionar-se com alguém, ter uma troca, e eu não estou falando necessariamente de relacionamento amoroso, eu estou falando sobre relacionamento de forma geral. Ter uma troca com alguém é importante. E as trocas de relacionamento, elas promovem para nós alguns benefícios. Na tentativa de manter a política da boa vizinhança, nós vamos ver que um rei chamado Onri, tentando manter a sua linhagem e estabilidade também do seu reinado, ele vai ter como ideia colocar seu filho, Acabe, para se casar com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel, filha de Etbaal, rei de Sidom. E como nós bem conhecemos, Jezabel, ela adorava a deuses pagãos. Jezabel era uma sacerdotisa de Baal. Acabe e Jezabel estão unidos em matrimônio. E isso vai fazer com que Jezabel se mude para o território de Israel. Jezabel está dentro do território de Israel e, por conta disso e do seu relacionamento que ela tem com Acabe, começa a ser estabelecido dentro de Israel o culto prestado também a Baal.
Tal é a influência que Jezabel tem sobre Acabe, que ela faz com que ele erga um bosque, a fim de que Baal seja adorado naquele lugar. Não somente Jezabel, mas também os seus profetas, os seus sacerdotes, os sacerdotes de Baal e de Aserá também, estão ali reunidos naquele lugar. E como nós conseguimos entender que um povo que é regido, que é guiado por alguém, tem como tendência seguir a sua liderança, é justamente isso que acontece com o povo de Israel. Já que Acabe adora também Baal, então o povo de Israel começa também a adorar a esse Deus pagão, a esse Deus estranho. Um Deus que não abriu o mar vermelho para que o povo passasse. Um Deus que não sustentou o povo no deserto com o maná. O Deus que não colocou coluna de nuvem, não colocou coluna de fogo, mas que o povo, por causa de uma influência, passou a adorar, porque o seu líder estava adorando. Então, isso aqui já fica uma mensagem para os líderes que estão aqui, porque às vezes nós olhamos e pensamos, mas o que eu estou fazendo não tem muita importância. Ei, entenda a responsabilidade que está colocada sobre os teus ombros. Se Deus te confiou um cargo de liderança, faça valer a pena aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. A tua postura tem sim relevância diante da juventude, a tua postura tem sim relevância diante da igreja, a tua postura tem sim relevância diante da sociedade. Então, quando o povo começa a seguir os mesmos caminhos de Acabe, eles estão reproduzindo ou seguindo os mesmos passos do seu líder. Acerca de Acabe, a palavra nos diz que ele fez muito mais a provocar o Senhor a ira. Eu gosto do capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, porque abruptamente nós seremos introduzidos. Eu não sei nem se introduzido seria a palavra correta a ser aplicada aqui, mas de uma forma inesperada nós vamos perceber na história a presença de alguém. Quem? Elias. Um profeta que não tem muita referência. O pouco que nós sabemos sobre Elias é que ele é tisbita, ali perto de Gileade, e nós vamos entender que Elias, diante de um cenário em que Israel estava inserido, se levanta e diz: vive o Senhor, Deus de Israel. Eu gosto de Elias por causa disso. Acabe com a sua postura, assim, concordando com tudo que Jezabel está fazendo, o que ele deixa a entender é que o novo Deus de Israel seria Baal. Porém, Elias se levanta e diz: vive o Senhor. E Acabe, deixa eu parafrasear aqui só para você entender. É como se Elias estivesse dizendo assim: Acabe, se por um momento você se esqueceu, eu venho te lembrar, o Senhor, não Baal, o Senhor, Deus de Israel. Então, Elias se posiciona, sem precisar ser introduzido de uma forma grandiosa, apenas inconformado com a situação que Israel está vivendo. Ele vira e diz: vive o Senhor, Deus de Israel, que não haverá chuva na terra durante os próximos anos, senão segundo a minha palavra. Queridos, o que Elias está profetizando nesse momento gera um peso para Israel de forma geral. Porque se não tem chuva, afeta na vegetação. Se não tem chuva, afeta no alimento do povo. Se não tem chuva, a terra entra em crise. Então, o que Elias está profetizando é o seguinte: haverá uma crise, só para que nós venhamos entender. Mas a crise é necessária para que o povo entenda quem é Deus. Porque deixa eu te dizer algo, Baal era conhecido como o Deus da chuva. Baal também era conhecido como aquele que fazia as coisas produzirem. Quando Elias vira e diz:
não haverá chuva senão segundo a minha palavra, é Elias chamando Acabe a seguinte conscientização: Acabe, até agora vocês adoraram a Baal, achando que ele derramaria chuva sobre a terra, mas os céus irão se fechar e vocês irão entender quem é que manda, quem é que desmanda, quem é que libera chuva, quem é que trava chuva. Vocês entenderão quem é Deus. Elias libera essa palavra. E o que eu acho interessante é que todas as vezes que o Senhor manda um profeta profetizar algo, geralmente nós vemos escrito no texto: e veio a palavra do Senhor a Ezequiel, e veio a palavra do Senhor a Isaías. Porém, no texto em que nós estamos nos baseando nessa noite, nós não temos essa referência sobre e veio a palavra do Senhor a Elias. Elias simplesmente se levanta e diz: não haverá chuva sobre a terra. E é interessante porque aquilo que sai dos lábios de Elias é confirmado e sustentado pelo céu simplesmente por causa da sua postura. Elias está indignado com o que está acontecendo. Está havendo uma crise espiritual. E a postura de Elias é a postura de alguém que não condiz com o cenário que Israel está vivendo. Porque Elias sabia quem Israel era, sabia quem o povo havia sido chamado para ser. Então é inconcebível, no pensamento de Elias, Israel, um povo separado por Deus, um povo chamado por Deus para viver coisas extraordinárias, estar se prostrando diante de um Deus pagão e prestando culto a alguém que não pode fazer nada por eles. Então, quando o céu decide sustentar a palavra que sai da boca de Elias, sem necessariamente a palavra do Senhor ter vindo a ele, mandando ele falar algo, é porque a sua postura estava alinhada com aquilo que o céu estava proposto a realizar no momento. Porque o céu estava desejoso em mostrar para Acabe quem Deus era de fato, a fim de que esse culto, essa corrupção não continuasse perpetuando por muito tempo. Então, por causa disso, Elias, na unção de Deus, levantado por Deus, libera essa palavra. Nós vamos ver que Elias ele vai ser direcionado por Deus e ele vai se retirar para que ele seja alimentado no Querite. Eu disse para você que a palavra veio dos lábios de Elias. Só que perceba, ainda que a crise seja instaurada, aquele que está alinhado com a palavra de Deus recebe sustento. Para que você entenda, a crise não deixaria de afetar Elias. Ele seria também afetado por aquilo que ele liberou. Porém, existia um lugar preparado para que Elias se direcionasse. E ainda que em um momento de crise ainda que Israel estivesse submetido a um momento de crise, Elias estaria protegido. Elias estaria tendo as suas necessidades supridas. Sabe o que é isso? Isso nos faz entender que o posicionamento diante de Deus sempre vale a pena. Porque Elias se posiciona como alguém de verdade. Elias se posiciona como alguém que conhece Deus. Elias se posiciona como alguém que não aceita servir ou mesmo adorar a outro Deus. E por causa do seu posicionamento, o céu sustenta tanto aquilo que ele fala, como também se encarrega de sustentá-lo. Posicionar-se diante de Deus ainda vale a pena. Posicionar-se diante de uma sociedade corrompida ainda vale a pena.
É mentira isso que o mundo quer pregar para você, que não vale a pena você se manter puro, que não vale a pena você se manter fiel, que não vale a pena você renunciar. Isso é estratégia demoníaca para te atrair para o mundo. Porém, o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te dizer, vale a pena. Elias, depois de ser sustentado no Querite, ele é orientado por Deus a se dirigir à casa de uma viúva, a fim de que ele seja também sustentado neste local. Após o tempo em que ele passa sendo sustentado por esta viúva, ele recebe uma palavra de Deus dizendo para que ele retorne até a presença de Acabe. E a referência que nós temos no texto é que a fome era extrema. Queridos, a situação era tão complicada que Acabe chama Obadias e pede o seguinte: não tem como você procurar nas fontes das águas algum recurso, alguma folhagem para que nós possamos dar, pelo menos para os nossos animais, a fim de que não nos falte? Então, olha o desespero de Acabe. A fome é extrema, a crise é extrema. Elias retorna a este cenário, porque o Senhor havia dito, eu farei chover sobre a terra. O momento em que ele se apresenta diante de Acabe, não é um momento em que ele se apresenta para se redimir daquilo que ele falou. Não. Ele sustenta aquilo que foi liberado lá atrás. A referência que nós temos é cerca de 3 anos e meio de duração de seca sobre a terra. Então, quando ele se apresenta diante de Acabe, ele se apresenta dizendo, não é possível que o povo venha cochear entre 2 pensamentos. Se Baal é Deus, que vocês o adorem. Se Deus é Deus, que ele seja adorado. Nós estamos agora diante de um dos momentos mais conhecidos e mais, talvez, ministrados quando nós nos referimos a Elias, que é o momento do confronto entre os profetas de Baal e o profeta Elias. Ele vai propor o seguinte desafio: vocês vão erguer um altar, assim como eu também erguerei um altar. Nós colocaremos o cordeiro, o bezerro, em cima do altar. Clamaremos, e o Deus que responder com fogo, este é Deus. Para que você entenda, existe um longo período de clamor por parte dos profetas de Baal, clamando e dizendo, Baal, responda-nos. Baal, responda-nos. E eu gosto de Elias porque, nesse momento, ele deixa o deboche tomar conta dele. E ele fala o seguinte, clamem mais alto, talvez ele não esteja escutando vocês direito. Ele não é Deus, ele deve estar ocupado com alguma das suas demandas. Por que vocês não intensificam o clamor de vocês? Aí agora você imagina, querida, aquela pessoa que já costuma ser esquentada, que já tem um temperamento quente, quando provocada por alguém, eu imagino uma situação dessa, sendo provocada por Elias, a pessoa deveria estar pensando assim, Baal, agora tu vai ter que responder. Agora é melhor tu fazer fogo cair desse céu, Baal. E o povo gritando e clamando, os profetas gritando e clamando. E existe fogo caindo do céu? Não existe. Nós vamos ver que era parte do costume deles, de culto, de prestação de culto, se mutilarem. Então eles começam a se cortar e clamar, Baal, responda-nos, responda-nos. E Baal não move nada a fim de responder ao clamor daqueles profetas. Mas aí o texto diz que Elias dá a seguinte ordem. Nós vamos construir um altar.
Ele coloca as 12 pedras, fazendo referência às tribos de Israel. Ele manda que uma vala, uma pequena vala, seja cavada em volta do altar. E olha que interessante, em tempo de crise, porque havia escassez de água, Elias diz: eu quero que vocês encham talhas e derramem água sobre o sacrifício. Aquele povo deveria agora estar muito irritado com Elias, porque não basta Elias estar tirando sarro da nossa cara, não basta Elias estar debochando de nós, como também ele sabendo que nós estamos vivendo uma crise por causa daquilo que ele mesmo falou. Ele chega aqui e diz para que nós deitemos água sobre o sacrifício, mas não é possível. Eu imagino a indignação dos profetas de Baal e de Aserá. Eram 400 profetas de Baal, 450 profetas de Aserá, olhando para Elias e pensando: eu duvido, Baal não derramou fogo, o teu Deus também não vai derramar. Ainda mais agora que você jogou água aí sobre o sacrifício. Elias pode clamar do mesmo jeito que a gente clamou, não haverá resposta. Mas eu gosto do texto, porque quando se refere aos profetas de Baal, o texto diz: e clamaram. Quando se refere a Elias, o texto diz: e disse. Perceba? Existe uma diferença. Quem clama, grita em voz alta. Quem diz, diz em voz mansa. Elias não precisou loucamente olhar para os céus e gritar: Senhor, responda-me. É o máximo que eu consigo chegar até. Eu gostaria de ir além, mas não estou podendo. Senhor, responda-me. Não foi necessário Elias fazer isso. O texto diz: e disse: Senhor, mostra a este povo que tu és Deus. Querido, você conhece a história, mas eu preciso recapitular aqui para você. No momento em que Elias clama, na verdade, no momento em que Elias pede ao Senhor, em que ele suplica com toda a sua alma, no mesmo momento, o texto nos diz que fogo da parte de Deus desce. E ele não consome somente o sacrifício que estava sobre o altar. Ele consome o sacrifício, ele consome as pedras, ele lambe, porque assim está escrito, a água que está em volta do altar. Então é Deus respondendo. Sabe a expressão chover no molhado? Foi o que Deus fez naquele dia, naquele momento. Ele fez fogo cair do céu e choveu no local onde estava molhado. E aí, quando nós vemos esse momento de resposta da parte do céu em a oração de Elias, nós vamos perceber que existe agora uma postura do povo. Qual? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Não havia sido esse o desafio proposto por Elias? Se Baal é Deus, seguiu. Se Deus é Deus, seguiu. Já que o desafio proposto favoreceu Elias, agora todo o povo começa a clamar em alta voz, declarando aquilo que Elias já sabia há muito tempo, mas aquilo que o povo havia esquecido por causa da influência de Acabe. Só o Senhor é Deus. E aí, olha que interessante, porque Elias, ele era radical. Nós precisamos parar de demonizar a palavra radical, porque nós precisamos ser radicais em algumas situações. Ele olha para aquilo e percebe, o mal precisa ser cortado pela raiz. Então, o que nós vamos fazer? Nenhum dos profetas de Baal e nem de Aserá ficarão vivos. Desçam todos eles à espada. Você está entendendo? Porque um mau hábito não pode ser tratado de forma leviana. Você não pode pensar, eu vou parar, mas eu vou fazer só um pouquinho. Não, é de forma extrema. Por quê? Porque se ficasse alguma raiz ali naquele momento, daria ainda possibilidade de haver corrupção dentro do território, que era justamente aquilo que não era o desejo de Elias e nem do Senhor.
Então, em muitas áreas das nossas vidas, precisamos ser, sim, radicais. Não tem problema ser radical quando a questão é combater o pecado. Não tem problema ser radical quando a questão é renunciar. Se a questão é renunciar, que sejamos radicais. Se a questão é renunciar o pecado, que sejamos radicais. Então Elias, ele mata os profetas de Baal. E eu disse para você que isso foi inserido no território de Israel por conta de alguém. De quem? Jezabel. Jezabel, a rainha, mulher de Acabe, olha para essa situação e diz o seguinte: ô Elias, você vai, da mesma maneira que fez com os meus profetas, dessa mesma maneira, assim você também ficará. Ou seja, morto. Jezabel queria a vida de Elias. Tudo isso por causa de um posicionamento. E eu sei que, falando para você até aqui, tudo isso que Elias está vivendo, parece que não vale a pena se posicionar. Mas eu vou te provar até o final que vale a pena sim, se você tiver paciência em me aguentar por mais alguns minutos. Escute, o texto que nós lemos é um momento em que Elias está... Na verdade, ele é antecedido pelo momento em que Elias está escondido. Por que é que Elias está escondido? Ora, ele não foi no capítulo 18, aquele que propôs um desafio entre os profetas de Baal e entre ele mesmo? Ele não foi aquele que clamou, que orou ao Senhor e fogo desceu do céu? Ele não foi aquele profeta de ousadia que anteriormente, no capítulo 17, abriu os seus lábios sem mesmo, antes, expressamente registrado, receber uma ordem de Deus dizendo: abre a tua boca e se refira a Acabe que não haverá chuva na terra durante os próximos anos? Não era esse Elias, esse profeta de autoridade? Não era esse Elias, esse profeta com um posicionamento forte? É o mesmo Elias. O mesmo Elias que recebe uma ameaça da parte de Jezabel. E simplesmente por ser humano, carne e osso como nós somos, ele decide fugir para o deserto. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente olha para os homens da Bíblia, nós olhamos para aqueles que vieram antes de nós olhamos para um ministério bem consolidado na igreja, e nós pensamos que eles também não tiveram momentos de temor. Nós pensamos também que eles não tiveram momentos de fraqueza. Nós pensamos também que eles não tiveram momentos onde chegaram a falhar. E por isso, por essa comparação indevida, a gente começa a concluir: eu nunca vou conseguir chegar onde chegou. Por quê? Porque nunca falhou, porque nunca errou, porque nunca temeu. Só que são homens como nós somos. Inclusive, acerca de Elias, a palavra nos diz: ele era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Só que existe uma diferença entre ser tentado, entre ser também, agora pela parte de Deus, provado e permanecer. E existe também a diferença entre ser tentado da parte do diabo e ceder à tentação. E é isso que nós não podemos. Ceder à tentação, ceder à pressão do sistema. Você não pensa que Elias estava sob uma grande pressão? Todo mundo adorando a Baal, todo mundo servindo a Baal, todo mundo seguindo o líder. E ele, o único que estava se opondo a tal posicionamento, ele estava diante de uma pressão. Tanto que a sua postura acarreta para ele tal consequência. Elias, assim como você fez aos meus profetas, dessa mesma maneira acontecerá com você. Elias agora se retira para o deserto, deita debaixo de um pé de zimbro, e ele decide que ali seria o final do seu ministério. É interessante porque nós vamos aprender com Elias que nós não temos o poder de definir o final de nada. Quem inicia e quem termina todas as coisas nas nossas vidas é Deus.
Então não vem com essa história de que é a última festividade que eu participo. Então não vem com essa história de é a última música que eu toco. Não vem com essa história de é o último hino que eu estou regendo. Não vem com essa história de é a última festividade que eu estou liderando. Porque ao final do teu ministério, quem decide é Deus. E deixa eu te dizer algo, ainda há da parte do céu muita coisa a ser realizada na tua vida. Por quê? Porque assim como Elias, que achou que podia determinar alguma coisa, um anjo se apresentou para ele e disse: ô Elias, levanta, come desse pão e bebe dessa água. Elias levanta, come do pão e bebe da água. Só que ali Elias está tão determinado a parar que ele deita novamente. Só que o céu ele tem tudo definido. E como tudo é definido, ele insiste naquilo que ele sabe que precisa receber insistência. É por isso que, quando você está pensando que vai retroceder, que vai largar, que vai parar, você vem num culto como esse, e Deus vira para você e diz: não vai parar, não vai retroceder. A tua oração pode ter sido: ah, Senhor, mas o Senhor sabe como é que eu me encontro. O Senhor sabe como tem sido difícil. O Senhor sabe como tem sido os levantes. Mas a palavra do Senhor para você é: você não vai parar. E aí, por causa dessa insistência, o anjo diz: Elias, levanta, come esse pão e bebe essa água. E eu gosto do complemento do anjo, porque ele poderia simplesmente dizer: come do pão e bebe da água. Mas ele diz: tu não estava querendo parar? Tu não estava querendo definir que era o final da tua trajetória, o final do teu ministério? Deixa eu te anunciar uma coisa. Muito longa é a tua trajetória. Aqui, Elias, crente que iria paralisar, não sabia de nada. Crente que iria encerrar a sua história ali. Tadinho de Elias. Ainda tinha muita coisa para acontecer. É assim que Deus está dizendo para você. Está achando que encerra aqui? Está achando que para aqui? Que vai caminhar só mais um pouquinho? Ainda tem muita coisa para você realizar. E se depender de Deus, se eu tiver que providenciar água, se eu tiver que providenciar pão, coma desse pão e beba dessa água. Glória a Deus. Quando Elias levanta, come do pão, bebe da água, eu acho muito interessante a referência que nós vamos ter no texto. O texto diz que, com a força daquela comida, ele seguiu. Querido, se a gente passa um jejum, onde a gente inicia meia-noite, e a gente ainda dá uma roubadinha aí, Senhor, tem misericórdia, porque a gente inicia meia-noite e entrega 11 horas da manhã. É isso aí, pastor, e acorda 10 horas. Inicia o jejum meia-noite, acorda 10 horas e entrega 11 horas da manhã. Aí a gente já está como? Senhor, eu preciso de algum alimento porque eu não estou mais aguentando. Um pouquinho de tempo. Só que o texto diz que Elias come. E aí a gente vai entender que ele come por 2 vezes. Pão e bebe água por 2 vezes. E com a força daquele pão e daquela água, ele seguiu toda a sua trajetória. Você consegue entender que aquilo que o céu providencia para nós é suficiente para nos garantir durante a nossa trajetória? Você consegue entender que aquilo que o céu proporciona para nós é suficiente para fazer com que nós venhamos resistir àquilo que precisarmos resistir? Independente de quais sejam as circunstâncias ao nosso redor. Elias está em um deserto. Deserto aponta para a escassez. Deserto aponta para a sequidão. Deserto aponta para a falta. Mas Deus é Deus que providencia no deserto. E depois de prover no deserto, Ele permite que aquilo que Ele providenciou tenha substância o suficiente para levar Elias até o final, onde ele precisava chegar. Sabe o que nós entendemos com isso? O alimento que o céu providencia para você te fará chegar ao teu destino.
Eu não sei qual tem sido a falácia do adversário, dizendo que receber uma mensagem da parte do Senhor não é o suficiente, que você precisa de algo mais, que você precisa de algo terreno, que você precisa de algo diferente. Eu não sei qual tem sido as investidas do adversário desses últimos dias na tua vida, mas eu vim aqui como boca de Deus para te dizer, aquilo que o céu libera sobre você é suficiente para te fazer chegar até o teu destino. Aleluia. Glória a Deus. Ele caminha até Horebe. E quando chega em Horebe, ele vai se esconder. A palavra do Senhor vem 2 vezes a Elias perguntando, Elias, o que você está fazendo aí? O momento em que nós lemos foi a primeira vez em que o Senhor se reportou a Elias. E a resposta de Elias foi a seguinte, eu vou parafrasear, tá? Eu tenho sido zeloso com o Senhor. Porque todos os profetas, todos os demais profetas, se corromperam. Eu permaneci. Senhor, os profetas que sobraram, eles foram até mortos, mas eu permaneci. O povo que deveria te adorar, estava adorando a deuses estranhos, mas eu permaneci. E a fala de Elias é como se ele trouxesse para nós uma sensação de não valeu a pena eu ter permanecido. Não valeu a pena, Senhor, eu ter renunciado. Você lembra do momento em que Asaf começa a observar os que estão à sua volta? E o salmista, ele vai dizer o seguinte, os meus pés quase resvalaram. Os meus pés quase deslizaram. Por quê? Porque ele estava observando aqueles que estavam à sua volta. Segundo Asaf, ele estava olhando para o contexto e pensando, não vale a pena eu permanecer me santificando, não vale a pena eu permanecer me separando, não vale a pena eu buscar a face do Senhor, porque os ímpios têm uma vida melhor que a minha. Porque os ímpios prosperam e eu não prospero. Então Asaf começa a se colocar em comparação e ele quase desliza. Trazendo para a nossa linguagem, ele quase desvia. Só que tem um momento decisivo na história de Asaf. Ele diz, até o momento em que eu adentrei no templo. Aleluia. Templo fala de contato. Templo fala de relacionamento. Templo fala sobre busca. Você quer saber qual é o segredo para você olhar para o lado e não ver o ímpio e ver o ímpio prosperando e ainda assim não se sentir tentado a desviar? Entra no templo. Você quer saber o segredo para olhar para o lado e perceber que tem gente que está até melhor que você, mas você olhar e entender, tem algo que ele ainda não tem. Ele pode ter, mas ele ainda não tem e eu tenho. Qual? É o contato com o dono do templo. É o contato com quem eu estabeleci aliança. É o contato com o meu Deus. Independente daquilo que a terra possa me proporcionar, nada supera uma vida de relacionamento com Deus. A fala de Elias traz esse sentimento. Não valeu a pena. O Senhor chama Elias para fora. No segundo momento, quando ele chama Elias novamente e diz, o que está fazendo aí, Elias? O chama para fora. Ele se coloca à disposição para entender o que o Senhor estava falando. E o que acontece é que, na brisa suave, o Senhor se manifesta. E não levando em consideração o primeiro questionamento de Elias. Isso aqui para mim é interessante. Ele está dizendo, eu sempre fui, Senhor, zeloso com a tua obra. Eu sempre fui cuidadoso. Eu permaneci, eu me mantive fiel durante um tempo de crise. O povo
se desviou, mas eu continuei. Eles mataram até os teus profetas, mas eu estou aqui, Senhor. E agora estão querendo a minha vida. Estão querendo me matar. Não levando em consideração esse primeiro questionamento de Elias, o Senhor o chama para fora e diz: olha, Elias, eu tenho planos para você. Você vai sair daqui e você vai ungir Azael. Você vai pegar Eliseu e vai colocar profeta em teu lugar. E aí, o Senhor revela algo para Elias. Existem ainda outros profetas que não se dobraram. Você já disse aqui, quantos profetas? Ah, não, eu estou num culto de jovem, fala com vontade. Quantos profetas? 7.000 que não se dobraram. E aí ele diz o seguinte: Elias, 7.000 não se dobraram. Você não é o único, porque o nosso problema é achar que só a nossa luta é pesada demais. O problema é achar que a gente é o coitadinho da história. Você não é vaso de cristal, você é vaso de barro. É por isso que essa luta não te quebra, é por isso que essa luta não te destrói, é por isso que você pode suportar sim, ou você se esqueceu daquilo que Deus confidenciou a nós através do apóstolo Paulo, dizendo que não iria sobrevir sobre nós situações que nós não seríamos capazes de suportar, porque antes, vindo também essas situações, Deus seria encarregado de enviar também refúgio. Você consegue entender isso? Para cada momento de dificuldade em que somos submetidos, existe um escape da parte do céu, providenciado. Então, quando eu estou em uma situação de risco, em uma situação de luta, o céu já se encarregou de trabalhar em meu favor. É por isso que o Senhor não se importa em responder inicialmente o questionamento de Elias. E entenda que essa falta de resposta inicial não é o Senhor ignorando Elias ou dizendo para ele que isso não é algo que vale a pena ser perguntado. Não, é simplesmente para que nós venhamos entender. Ele é tão grande e tão perfeito que ele já até começou a escrever planos. Ele é tão grande e tão perfeito que ele nem se preocupa com isso que para mim é grande demais e pesado demais. Ele é tão grande e tão perfeito que ele já se encarregou de escrever a história que eu achei que iria terminar aqui. Ele é tão grande e tão perfeito que providenciou para mim também refúgio, suporte, apoio. E aí, é importante nós sabermos quem nós somos. Elias só consegue se posicionar da forma que se posiciona no capítulo 17, porque sabia quem ele era. Elias tinha certeza da sua identidade. Ellen, você pregou e parece que Elias se esqueceu de quem ele era em Deus. Sim, porque por algum momento nós somos tentados a esquecer de quem somos em Deus por causa daquilo que está à nossa volta. Só que eu vim aqui para te lembrar quem você é em Deus. Eu vim aqui para te lembrar que você não faz parte, na verdade, da geração falida. Eu vim aqui para te lembrar que você não é alguém que vai ser frustrado. Eu vim aqui para te lembrar que aquilo que falaram a teu respeito é esperando em você o mesmo comportamento que viu, talvez em algum parente, no seu pai, no seu tio, e que espera que esse comportamento seja também vivido por você. Não vai ser assim que vai acontecer. Eu acho interessantíssimo o texto que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo de número 12. Perdão, irmãos. Não é o versículo de número 12, é o versículo de número 23. Isso. Esse momento, vocês estão vendo aí o versículo que está na tela? Esse momento é o momento em que João Batista,
ele é questionado por levitas e por fariseus sobre quem ele é. E aí eles chegam e perguntam, você é Elias? E eu acho interessante que João faz questão de dizer quem ele não é primeiro. Porque quem sabe quem é, sabe claramente o que não é. Ficou confuso ou você entendeu? Porque se alguém chega para você e diz, você é mentiroso, mas você sabe que você trata com verdade, a primeira postura que você vai ter ao debater com essa fala é dizer, não sou, porque você sabe quem você é. Então, João, ele diz, eu não sou Elias. E aí alguém pergunta, você é Cristo ou então um dos profetas? E o texto registrado diz para nós, e negou, dizendo, não sou o Cristo. E aí viram para João e após essa série de perguntas, eles fazem a pergunta final dizendo, então quem você é? Aí João diz, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Escute, acerca de João, havia uma palavra e um plano liberado. Quando João diz, eu sou a voz que clama no deserto, como disse o profeta Isaías, ele está dizendo, eu estou cumprindo o meu propósito e não tenho interesse em cumprir o propósito de mais ninguém. Você não precisa se passar por quem você não é. Você não precisa forçar um jeito de ser porque acha que vai ser mais aceito. Eu vou falar do meio que eu estou envolvida. Você não precisa gritar para que as pessoas tenham interesse em te chamar para fechar uma agenda. Você não precisa fazer 1000 firulas para que alguém venha ter interesse de te chamar para cantar num culto. Você precisa estar alinhado com o teu propósito. Quando ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto, ele está dizendo, eu não tenho interesse em ser Elias. Eu sei que Elias foi um profeta de autoridade. Eu sei que Elias foi um profeta bem reconhecido, mas eu não tenho interesse em ser Elias. E aí quando perguntam, então tu é o Cristo? Não, eu também não tenho interesse em ser o Cristo. Porque eu sei que Cristo está sendo bem conhecido, mas eu não tenho interesse em ser quem o céu não me chamou para ser. Eu quero é manter a minha identidade que foi confiada a mim e cumprir o meu propósito. Alguém que sabia quem era, eu não posso deixar de falar dele, o Cristo. Você lembra de Lucas no capítulo 4? Após receber o batismo, após ser batizado, Jesus é conduzido para o deserto. E ele vai ser tentado pelo diabo. E olha a fala de Satanás. Se tu és. Então ele está colocando em jogo quem Jesus é. E a prova para que Jesus cumpra, ou melhor, para que Jesus confirma a sua identidade, é fazer aquilo que Satanás está propondo. Se tu és o Filho de Deus, fala para que essa pedra se transforme em pão. Só que perceba, Jesus sabe quem ele é. E quem sabe quem é, está isento da responsabilidade de provar alguma coisa para alguém. Ele não tem necessidade de provar para Satanás quem ele é. Porque não é a partícula C que coloca em xeque, que coloca em dúvida a legitimidade de Cristo, que vai fazer com que ele ceda à proposta de Satanás. Você entendeu isso ou eu preciso explicar melhor? Porque sabendo quem você é, não é segundo as propostas do inferno que vem diante da tua vida que você precisa ceder para que as pessoas vejam quem você é. Não, mantenha a tua identidade, mantenha a tua integridade. Esta não é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Já que vocês são a geração que buscam a face do Deus de Jacó, mantenham-se firmes. Em Cristo. Em Cristo. Já não somos mais quem éramos. Mídia, me ajuda, por favor.
2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eu não sou o erro do meu passado. O meu passado não me define. Eu estou em Cristo. Tudo em mim agora é novo. A minha conduta agora é nova. E a minha identidade conquistada por Cristo também é nova. Volta para mim, por favor, no Evangelho de João, capítulo 1. Agora sim, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí, a todo momento que alguém quiser colocar em xeque a tua identidade, você declara que você é filho. E você consegue entender que isso aqui é poder, é autoridade. O texto é antecedido pelo seguinte contexto: ele veio para aqueles que eram seus e os seus não o receberam, mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder. Em Cristo nós temos poder. Poder de quê? De sermos feitos filhos de Deus. Somos filhos, não somos bastardos. Somos filhos, temos uma identidade, temos uma filiação. Somos filhos. E para terminar e encerrar aqui com você, Efésios, no capítulo 2, nós vamos ler do 11 até o versículo 13. Efésios 2, 11. Portanto, lembrai-vos de quem vós noutro tempo éreis, gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos dos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Entenda o local que você ocupa, entenda a posição em que você está, entenda a identidade que você carrega e mantenha-se firme, porque eu disse para você que iria provar que vale a pena permanecer, vale a pena se posicionar, porque agora você entende que tudo se fez novo, porque agora você entende que em Cristo você tem poder de ser feito filho de Deus, porque agora você entende que em outro momento você estava afastado, mas o sacrifício na cruz, o sacrifício de Cristo derramado por nós, nos trouxe para perto, e agora pode o inferno se levantar para tentar desconstruir essa verdade na nossa mente, mas nós seguiremos com ela, entendendo que fomos chamados, fomos escolhidos e agora somos sacerdócio real, geração eleita, separados para viver com Cristo e para Cristo. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Meus irmãos, boa esta palavra. Vou chamar aqui a jovem Marcele, em gratidão à disponibilidade da nossa